muito bom sentir o cheiro do tempo das pré-estreias de novo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Aos 68 faz 50, um projeto que começou em maio, que vai até dezembro. E esperemos que termine dezembro com um Brasil um pouco diferente do que está agora, não é? Obrigada. Lula livre. Boa noite. Obrigado, Yara, em primeiro lugar. A Mara, a universidade, a vocês todos por estarem aqui para ver o filme, para ter essa conversa. Para mim é um prazer estar aqui, embora, de fato, como disse a Yara, especialmente no caso desse filme, por ser um filme, não diria propriamente intimista, mas tão pessoal, digamos assim, o ideal seria que o próprio João Salles pudesse estar aqui para conversar com vocês. Há muita coisa que só ele pode dizer ou responder, que mesmo alguém que tenha participado da equipe tão de perto durante tanto tempo poderá ter dificuldade de comentar. Mas eu tentarei, na medida das minhas parcas possibilidades, estar à altura dessa missão de substituir o João. Eu pensei, quer dizer, o ideal acho que seria mesmo que a gente pudesse conversar, mas pensei que eu poderia começar comentando alguns pontos, assim, estabelecendo certas referências. Eu vou tentar ser breve e rápido. Pensei em primeiro falar um pouco da origem do projeto, de como o projeto, de onde surgiu esse filme, como que ele se desenvolveu, como é que ele veio a acontecer. Depois comentar o próprio processo da edição, como é que se deu. Depois comentar um aspecto que é contraditório e paradoxal, porque acho que, de maneira geral, quando um diretor faz um filme, especialmente um filme como esse, uma das grandes preocupações dele é dizer as coisas sem ser explícito demais, né? Quer dizer, tratar de temas e de assuntos, mas sem ser óbvio, E aí o filme fica pronto, e começa a ser exibido, e começa a se promover debates, e nos debates é natural, as pessoas começam a querer, digamos assim, entender o filme, e o próprio diretor cai um pouco na armadilha de querer explicar o filme. E isso é um paradoxo que todo filme vive, e que eu vou depois também tentar comentar um pouco. O outro aspecto é a relação entre o texto e a imagem, e o último aspecto é o tema, propriamente, do filme, quer dizer, qual é verdadeiramente o tema desse filme. Em relação à origem, eu não sei se, até perguntei para a Yara se vocês teriam visto o filme anterior, o filme chamado Santiago, porque é um filme que ele começou a fazer em 2005, que eu também colaborei com ele nesse outro filme. O filme, acho que oficialmente foi lançado em 2006, se eu não me engano. Mas, para quem viu, eu acho que fica mais fácil entender, talvez, certas coisas que eu vou dizer. Quem não viu, eu recomendo que ainda está em tempo, que vejam, porque os filmes formam uma espécie assim de díptico. O Santiago, a gente poderia dizer que é um filme sobre o pai, e esse filme é um filme sobre a mãe, quer dizer, então tem esse aspecto. O Santiago é um filme também sobre a Casa da Gávea, como é conhecida, onde hoje é o Instituto Moreira Salles, no Rio,
casa onde o João foi criado, na infância, né? E esse filme já tem uma outra conotação desligada da ideia da casa, por ser um filme mais sobre a mãe do que sobre o pai. E esse filme, especificamente, quer dizer, ele tem origem durante a montagem do Santiago. Durante a montagem do Santiago, de maneira totalmente casual, o João se deparou com essa filmagem feita em 1966 na China durante a Revolução Cultural. Nós estávamos procurando outras coisas e no meio de uma caixa de papelão que nos foi entregue na ilha de edição, nós começamos a assistir esse material e de repente nos deparamos com essa filmagem que ele não sabia que existia e nunca tinha visto. Então, o primeiro, digamos, elemento deflagrador do filme é a descoberta dessa filmagem, que é, na verdade, muito pouco material, são cerca de, ao todo, 16 minutos de material, que são usados não só integralmente no filme, como várias vezes, né? Quer dizer, as mesmas cenas se repetem em diferentes sequências. Isso foi em 2005. Na verdade, eu acho que se tivesse só sido essa descoberta desse material, por mais importante que tenha sido para ele ver essas imagens pela primeira vez, que estavam perfeitamente preservadas, em ótimo estado, nunca tinham sido projetadas, acho que a família nem guardava uma lembrança de que elas existissem, mas ele tinha notícia, embora nunca tivesse lido, do relato que a mãe fez da viagem, publicado numa revista americana, na Vogue americana, e na revista, em 2 números da revista Cruzeiro no Brasil. E custou muito a encontrar, embora depois de uma vasta procura, acabou encontrando no próprio arquivo da família esse relato. Isso foi 6 ou 7 anos depois. E esses 2 elementos é que são os elementos deflagradores do filme. As imagens da China e o relato. O relato é um relato pessoal da mãe dele sobre essa viagem. Então ele passou a ter o ponto de vista dela sobre a viagem e as imagens, mais algumas fotografias que são usadas também, que estavam no acervo da família, e umas poucas imagens que também faziam parte do acervo familiar, uma viagem ao Japão, mas são coisas menores e menos importantes, de certa maneira, para o filme. Ele começou a trabalhar no filme, ao todo foram 5 anos o tempo de trabalho dele no filme. Ele dedicou praticamente o ano de 2011 inteiro a ler e estudar tudo que podia, formar uma biblioteca sobre o Maio de 68 francês. Por que o Maio de 68 francês já é uma questão, né? Quer dizer, porque a viagem da mãe à China foi em 66. Mas acontece, como é dito no filme, vocês devem lembrar, que eles moravam nessa época na França. A família morava na França, o pai tinha saído com a família em 64, o pai tinha sido ministro da Fazenda do Jango. Quando houve o golpe em 64, houve um certo receio de que ele pudesse sofrer alguma retaliação. Ele saiu e levou a família para a França, eles moravam na França. Então havia esse elemento, é um elemento tênue, né? Quer dizer, é um elemento de que a Revolução Cultural havia na França um grupo
político maoísta influenciado pela Revolução Cultural. Depois houve o Maio francês, eles moravam na França. Ele começou a fazer uma ligação por aí. E depois a questão da Tchecoslováquia, que é alguma coisa mais, eu poderia dizer, mais arbitrária, digamos assim. Quer dizer, porque, rigorosamente falando, se a gente pensar bem, essas ligações iniciais que eu descrevi fazem um certo sentido, mas a Tchecoslováquia está um pouco fora disso. A Tchecoslováquia, o que há é uma decisão dele, primeiro a partir de uma coincidência, que é o fato, como o filme narra, que Cohn-Bendit sai de Paris, já meio desencantado com o Maio de 68, exatamente no dia em que as tropas do Pacto de Varsóvia invadem e acabam com a Primavera de Praga. E aí isso deflagrou uma pesquisa de material de arquivo e também estudo sobre a Primavera de Praga, e começou a parecer interessante esse paralelo entre o Maio francês e o Agosto tcheco, com as suas diferenças, até com as diferenças muito grandes em termos dos filmes que foram feitos na França e os filmes que aparecem aqui no filme feito por cineastas amadores. Depois desse primeiro ano, o João passou mais 2 anos reunindo material de arquivo e formou um acervo de 80 e poucas horas de material de arquivo. E no 4º ano, então, eu fui agregado a essa equipe e nós começamos a edição, que levou mais 2 anos, não continuamente, mas foram ao todo 7 meses de trabalho durante 2 anos, em que esse acervo de 80 horas subiu para 100 horas de material de arquivo, do qual resultou esse filme que vocês assistiram, o que significa uma proporção assim de 50 por 1, quer dizer, a cada 50 minutos de material de acervo sai 1 minuto para o filme. E para a gente perceber bem a importância do material da China, do material que, como o filme mesmo diz, ele imagina que a mãe possa ter filmado, quer dizer, há uma certa especulação nisso. Ele imagina por quê? Porque é um material que era o que foi encontrado, foi o original do filme, nunca projetado, que estava no acervo da família. E o fato dela aparecer pouco nas imagens. Agora, se foi ela que filmou tudo ou não, tudo provavelmente não. Se foi ela que filmou ou não, é uma questão em aberto. Ele, inclusive, depois de fazer o filme, com o filme quase pronto, ele teve uma conversa com uma senhora que participou da viagem, ele conseguiu localizar na Inglaterra, conversou com ela, e mesmo essa senhora não conseguiu elucidar quem dos participantes daquela viagem tinha filmado. Então é uma questão com a qual o filme trabalha assim, com uma certa ambiguidade. O filme inicialmente tinha uma expectativa de ser um filme... O filme é relativamente longo, 2 horas e 7, mas a expectativa de ser muito mais longo. Quando eu comecei a trabalhar no filme, eles tinham, o João e a Laís Lifshitz, que montou o filme conosco, tinham chegado numa versão de mais ou menos umas 5 horas e meia, 6 horas de material. Então, durante esses 7 meses, nós trabalhamos principalmente com essas 6 horas de material, 5 horas e meia, 6 horas. Primeiro pensando em fazer um filme que seria
um filme em duas partes, quer dizer, como se fossem dois longa-metragens. Durante muito tempo ele foi editado dessa forma, depois ele foi sendo reduzido, finalmente chegou, depois de 6, 7 meses, a 2 horas e 17, quer dizer, 10 minutos a mais do que vocês assistiram. E quase um ano depois nós voltamos para a ilha de edição e tiramos mais 10 minutos, reduzimos para 2 horas e 7. O João diz que até hoje ele se arrepende de ter cortado esses 10 minutos, que eu sou culpado pelo fato de termos cortado esses 10 minutos. Eu não tenho problema em assumir essa responsabilidade, mas que evidentemente não é só minha. Mas, de certa maneira, é uma forma que acho que ele encontrou de compensar a frustração de ter tirado coisas que são ótimas e que vocês vão poder assistir. O DVD do filme está sendo lançado a qualquer momento e essas cenas todas que foram cortadas vão estar no DVD. Então, vai ser possível assistir e ver se eu sou realmente culpado ou se fizemos bem em cortar. Eu acho que fizemos bem, porque, de forma geral, embora seja um filme relativamente longo, as pessoas não se queixam demais disso. Quer dizer, eu lancei recentemente um filme de quase 4 horas e as pessoas se queixam de um filme de 4 horas, realmente. O outro aspecto, que é aquele aspecto do paradoxo, eu queria me referir rapidamente a isso, mencionando um dos 2 diretores mais influentes sobre esse filme. No caso, eu estou me referindo ao cineasta francês Chris Marker, que, junto com um outro cineasta alemão chamado Arun Farok, são 2 figuras assim muito importantes para que um filme como esse pudesse ser pensado, imaginado e feito. E eram referências constantes. Há, inclusive, algumas frases que são literalmente frases, por exemplo, do Chris Marker, quando logo no início do filme o narrador diz: a gente nem sempre a gente sabe o que está filmando. Quer dizer, logo na abertura do filme, há uma cena que se passa no Brasil, né, e ele comenta que a babá se desloca assim, e faz esse comentário que é algo derivado, é literalmente a reprodução de uma frase que está no filme do Chris Marker. Mas o Chris Marker, que é um cineasta crucial para nós, uma vez perguntaram a ele estava exatamente nessa situação, um filme dele chamado Sem Sol, que estava sendo apresentado no Festival de São Francisco, e começaram a pedir para ele para explicar: mas por que isso? Por que aquilo? Por que é assim? Por que não é assim? E ele... eu vou ler um trechinho rápido do comentário dele, se eu não me perder nas páginas aqui. Eu tenho um trecho aqui e a continuação, onde é que está? Deixa eu tentar achar aqui. Vou achar aqui, mas ele diz o seguinte, que ele conseguiu desconsiderar as perguntas diretas demais no debate sobre o filme. Deliberadamente, sem ser indelicado, conseguiu desconsiderar perguntas diretas demais. Quando a pessoa queria uma explicação precisa do porquê de alguma coisa, ele não explicava o porquê. E por que isso? Ele diz assim: não fui antipático, apenas tinha a intenção deliberada de manter o filme em uma certa névoa, de modo que os espectadores pudessem deixar
suas forças imaginárias atuarem. Porque, de certa maneira, ele está dizendo para a gente que quando a gente explica demais, às vezes a gente empobrece o filme, né? Essa é a situação paradoxal de um encontro feito esse. Quer dizer, ao mesmo tempo, o debate é importante, a discussão é importante, refletir sobre o filme pode ser importante, mas a gente precisa ter uma certa cautela de não querer descobrir os meandros das coisas, que o diretor se esforçou tanto para encobrir. Que, de certa maneira, o debate pode ser uma maneira de empobrecer o filme e não de enriquecer o filme. Quer dizer, a maneira de enriquecer o filme não é necessariamente esmiuçar e entendê-lo todo. Quer dizer, quando o Chris Marker fala de deixar suas forças imaginárias atuarem. E ele faz uma referência ao... Essa frase, na verdade, ele está citando um verso do Shakespeare no Henrique V. O outro ponto é a questão do uso da primeira pessoa. Quer dizer, o uso da primeira pessoa é uma coisa que foi tabu durante grande parte da história do cinema documentário. Quer dizer, usar a primeira pessoa era capaz do diretor ser excomungado, né? O narrador era uma entidade superior, onisciente, uma voz de Deus que dizia como as coisas eram. E depois talvez tenhamos passado para o extremo oposto, né? Quer dizer, o uso da primeira pessoa, na verdade, já se banalizou a tal ponto que grande parte dos filmes feitos, narrados na primeira pessoa, são exercícios assim, um pouco de vaidade, autocentrados. E o João, quando fez o Santiago, o Santiago é um filme que ele começou a fazer no início da década de 90, desistiu depois de algumas semanas de montagem de fazer o filme, achou que não dava um filme, achou que uma montagem não estava funcionando, e uns 10 anos depois se animou a retomar, e uma das razões que o animou a se retomar foi a possibilidade de narrar o filme na primeira pessoa. Quer dizer, nessa ocasião, esse recurso narrativo não tinha se banalizado tanto quanto já se banalizou hoje. As coisas acontecem muito rapidamente, cada vez mais rapidamente, né? Então, surge um recurso narrativo como esse e ele se desgasta muito rapidamente hoje em dia. E, de novo, foi o Chris Marker que deu um certo aval para o João fazer o filme na primeira pessoa, a partir de um pequeno texto que eu vou também ler para vocês. O Chris Marker diz assim, num certo momento, ele diz: desde o começo, sempre recusei a voz anônima, onisciente do filme de viagem clássico. E usei a primeira pessoa sem rodeios. Fui repreendido por isso algumas vezes, acusado de ser pretensioso. Sinceramente, eu discordo. E ele prossegue: se você me permitir citar a mim mesmo, isso é uma entrevista que ele está dando, né? Ele está conversando com o entrevistador. Se você me permitir citar a mim mesmo, foi assim que eu me exprimi em uma entrevista. Eu uso o que eu tenho. Ao contrário do que as pessoas dizem, o uso da primeira pessoa em filmes tende a ser um sinal de humildade. Tudo o que eu tenho a oferecer sou eu mesmo. Foi essa frase que, quando o João tomou conhecimento dela, mandado a ele por um amigo, que iluminou para ele a possibilidade de fazer o Santiago na primeira pessoa, narrado naquela ocasião por um texto na primeira pessoa, mas que não é ele que diz, ele pediu para o irmão mais velho dele dizer, e aqui ele criou mais coragem ainda e narrou ele mesmo, né? A voz que a gente ouve no filme é a voz dele,
dele mesmo. A outra questão que eu mencionei a vocês, a questão do texto e a imagem, que vem de um cineasta alemão falecido há poucos anos, chamado Arun Farok, especialmente de um filme que é o Videogramas de uma Revolução, que é um filme sobre a queda do Nicolau Ceausescu, e que é um filme todo de material de arquivo, em que o Farok fez mais de 90 ou mais de 100 filmes, né? Então, mas esse filme, de certa maneira, o tornou um pouco mais conhecido. Ele era um cineasta alemão e ele mesmo dizia, de maneira muito engraçada, ele dizia: eu sou o mais célebre cineasta alemão desconhecido. Ele já tinha feito mais de 80 filmes e era pouquíssimo conhecido. Os filmes dele eram filmes difíceis, filmes muito... Os filmes são, né? Quer dizer, não eram, os filmes continuam a existir. Mas o Videogramas de uma Revolução, que é um filme todo com material de arquivo, é um filme em que há um procedimento que ele explica num pequeno texto que eu vou ler para vocês, e que o João, de certa maneira, adotou especialmente nesse filme. Quer dizer, é o fato das imagens não serem, como na tradição do documentário mais comum, não serem ilustrativas do texto. O texto é que comenta as imagens. É como se o filme fizesse uma espécie assim, de exegese das imagens. Nas palavras do Farok, o Farok diz assim: ele diz que ele queria fazer filmes que não sejam distantes de textos e que mesmo assim sejam muito diferentes. Talvez eu queira exercitar nos meus filmes uma forma de reflexão com imagens parecida com a que é feita pela etimologia, com as palavras. Investigar imagens, desmontá-las para revelar seus elementos. É o que o João faz tanto no Santiago, mas especialmente nesse filme. E o Farok completa essa citação dizendo: é preciso desconfiar tanto das imagens quanto das palavras. Quer dizer, não tomar nem as palavras, nem as imagens pelo que a gente chama do seu valor de face. Quer dizer, a imagem, ela tem algo de evidente nela. Mas quando você faz um filme usando imagens que foram feitas por outra pessoa, em outra época, muitas vezes com um propósito muito diferente do seu, o que o Farok recusa, e o João, de certa maneira, vai assim nessa linha, é de tomá-las pelo seu valor de face, e mais se interrogar sobre o sentido das imagens. E sobre o tema, então, quer dizer, o filme chegou durante a montagem a ser chamado de Felicidade. Durante muito tempo, o filme foi chamado de Felicidade. Por que não ficou esse título? Eu acho que é um título, talvez pudesse ser adequado ao filme. Mas por que não ficou? Acho que em parte porque existem muitos filmes chamados Felicidade, filmes de ficção, filmes americanos, em parte porque é um pouco, talvez um pouco banal, várias razões. O João, ao mesmo tempo que reconhecia que é um dos temas do filme, mas ao mesmo tempo ficava assim meio relutante, né? De qualquer maneira, de forma geral, quando o João fala do filme,
dezenas e centenas de entrevistas que ele já deu, e debates e conversas públicas que nós já tivemos sobre o filme e tal, ele costuma repetir que o foco central do filme é tratar, aqui entre aspas, de momentos de felicidade intensa, da sensação de estar plenamente no mundo, na vida, e de perder essa sensação. Na verdade, então, para ele, talvez não poderia chamar o filme nem de desilusão, nem de decepção, né? Seria um título terrível, né? Um filme chamado Decepção. Mas o tema do filme, se a gente pensar bem, tem esse elemento da plenitude, da felicidade, que, inclusive no final, é expresso tanto pelo sorriso, quer dizer, que é aquele instante, aquilo ali, em termos de cinema, a gente diria, é 1/24 de segundo que aquela menina dá aquele sorriso. Só que o cinema tem essa possibilidade, né, para falar num tema caro à nossa Yara, de expandir o tempo, né? Então você pega 1/24 de segundo e repete e transforma aquilo num outro tempo, naquele sorriso, que de certa maneira é contraditório com a melancolia e com imediatamente anterior ao filme, com a passagem do tempo, na sequência do Mao Tse-tung envelhecendo, as agressões do tempo, a dureza da passagem do tempo, a descoberta de que o tempo passou. Então, o filme ele joga em duas direções, mas no final ele tenta recuperar essa ideia não só da felicidade no sorriso daquela moça, como no último plano, que em geral as pessoas esquecem que o último plano do filme não é o sorriso, o último plano do filme é o filme dos irmãos Lumière, a saída da fábrica. E a saída da fábrica tem o sentido de uma libertação, né? Quer dizer, abrem-se as portas e os operários saem da fábrica. Ao contrário da melancolia do fim da primeira parte do filme, que é a volta à fábrica. Quer dizer, quando acaba o Maio francês, o que acontece ali no fim da primeira parte do filme é aquela cena onde tem, inclusive, a operária, que é uma personagem extraordinária, assim, quer dizer, protestando em relação a... Mas o que acaba ali é a volta da fábrica, são as férias, maio acabou, e no fim do filme há essa tentativa de resgatar a ideia de alegria, de felicidade, de plenitude e de libertação, e de saída da fábrica, quer dizer, saída, talvez forçando um pouco a mão, mas dizendo saída da prisão, né? Quer dizer, saída do trabalho, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que para abrir aqui a nossa conversa, a expressão que eu esqueci que ele usa é as ofensas do tempo, quer dizer, que realmente são duras, né? Quer dizer, as ofensas do tempo são duras e são difíceis de suportar, né? Então, em suma, o filme acho que dá margem para muitos comentários e muita coisa, e a gente pode então, acho que a partir disso, se vocês quiserem, conversar um pouco sobre o filme. Obrigado. Vamos abrir? Quem? Pode, obrigada.
O Luiz, quem mais? Vamos fazer uma rodadinha? Eu quero falar, mas eu me inscrevi. Ai, desculpa. Só um minutinho. Vamos fazer uma rodadinha. Você primeiro. Tá, eu vou passar no microfone também. Você quer falar primeiro? Não? Então, peraí. Então, quem levantou a mão primeiro? Você levantou? Então tá. O nome, por favor. Então, o Luiz César, a Suzana. Quem mais? Suzana que levantou a mão primeiro. Não há problema. Tá bom, não, calma, a gente. A Jojotânia. Ô, mas tá vendo? Todo mundo quer falar, isso é bom. Quem mais? A Jogê. A Marisa. Quem mais? Mais uma para dar 1, 2, 3, 4, 5. Os 4 primeiros? Então vamos lá. A Marisa primeiro? Minha fala vai ser bem breve. Assim. A minha fala é mesmo no sentido de agradecer ao Eduardo Escorel pela presença, em nome da Adolfo, que está realizando esse evento, né, que a sua presença foi muito importante, né, para o nosso projeto. O 1968 faz 50 anos. A gente está realizando uma série de atividades e essa é uma atividade muito especial, então a minha fala é mesmo no sentido de agradecer a sua presença e agradecer esse momento que foi tão importante, né, com um filme maravilhoso que a gente acabou de assistir. Inicialmente, eu queria agradecer, né, por essa fala maravilhosa. Eu gostaria só de colocar uma coisa que assim, é o final. Esse final acho que ele me incomodou bastante. Principalmente a saída da fábrica, que eu não consegui ver dessa forma. Eu tenho uma sensação, como sendo a última imagem, eu tenho a sensação de uma coisa cíclica e que remete, embora as portas se abram, eu acho que isso nos remete a um certo retorno da condição do trabalhador que não se altera. Então, eu acho que isso me causa mais melancolia do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu sinto ir um pouco na contramão da interpretação que foi dada aqui, mas me lembrei também, essa semana eu estava revendo o filme O Carteiro e o Poeta, e tem um momento em que o carteiro fala para o poeta, né, que a poesia não é do poeta, mas de quem precisa dela. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento tão difícil, tão complicado, que quando essa cena surgiu, isso me remeteu a essa sensação de paralisia que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu acho que seria uma possibilidade de interpretação num momento tão delicado para nós. Então, o que você acha disso? Perfeitamente possível a sua maneira de ver. Tem um dado que eu não mencionei, que é o seguinte: há ali uma tentativa também, o fato de acabar o filme com o primeiro filme, quer dizer, a saída da fábrica, né? O Intenso Agora é também um filme sobre o cinema, né? Porque é um filme sobre o cinema que foi feito no Maio francês, é um filme sobre os filmes que foram feitos na Tchecoslováquia, é um filme sobre o filme que a mãe fez, quer dizer, o próprio cinema é o tema do filme. Então, exatamente que sentido tem, talvez seja difícil e talvez a gente não deva tentar fechar uma explicação, mas o fato de acabar com o primeiro filme, pelo menos a nossa expectativa quando surgiu essa ideia de encerrar o filme com a saída da fábrica, era também uma espécie de lembrança de que o filme é um filme sobre o cinema. Entende? Agora, o fato é que os filmes depois, não sei se o João concordaria com isso que eu vou dizer, mas os filmes depois que são feitos, né, e começam a ser vistos, e o tempo passa, a maneira de vê-los
é condicionada pelas circunstâncias nas quais eles são vistos, né? Então, uma coisa é ver, por exemplo, como nós vimos esse filme há 2 anos atrás em Berlim. Outra coisa é ver esse filme no festival Tudo Verdade, em 2016, e nós temos uma conversa naquele dia da greve geral. Então, cada ocasião dessas, o filme é visto de uma forma um pouco diferente, o que eu acho que é mais um sinal da vitalidade, das virtudes e da qualidade do filme. Não é um filme simples, fechado em si mesmo, explicado. Então, por isso que eu digo, eu acho que pode ser visto assim também. Embora eu acho que a melancolia maior é a melancolia do fim da primeira parte, quer dizer, do fim do Maio francês e da volta à fábrica daquela moça que chama-se Joceline, protestando, dialogando com sindicalistas, o estudante que já não conta mais, que mal aparece na cena. Eu acho que o momento de grande melancolia está ali, e na espécie de restauração que há com aquela monumental passeata no Champs-Élysées pró-de Gaulle, né? O que vem depois é de outra natureza, né? Quer dizer, toda a questão dos mortos, do uso político dos mortos, a questão do suicídio. O filme é, eu acho que, profundamente melancólico, entende? E ali acho que... E aí também acabar com o fado, que é lindo, mas que é mais melancólico ainda, entendeu? Então, o sorriso e a saída da fábrica é uma tentativazinha de temperar essa profunda melancolia do filme. Mas a sua maneira de ver, por circunstâncias que, de fato, estamos vivendo um momento que acho que ninguém pode prever ou afirmar aonde nós vamos parar, né? Então, o filme visto agora... No intenso agora. Primeiro, eu queria parabenizar o nosso sindicato, a DUFO, por mais essa atividade extraordinária, em conjunto com o Nefisto, a Yara, essa brancaleônica lutadora pelo cinema, jamais... Quanto tempo a gente está junto, né? Não sou tão velha assim, não. Não, calma. Tempo na luta, eu achei fantástico. O filme me interessava muito, mas eu vim mais pelo Escorel. Porque eu sou um professor que fui da rede pública, hoje estou na rede pública, ensino médio, agora estou na rede pública federal. Mas eu me lembro de passar muitas vezes em sala a trilogia, né, que agora está já no 4º exemplar do Estado Novo. Então aquilo lá foi para mim, eu tinha o VHS, ficou até gasto o VHS, estragou, mofou o VHS. Quando saiu a caixinha individual comprei, depois saiu a caixinha, comprei a caixinha, mesmo tendo os soltos. Quer dizer, eu sou um fã teu já há muito tempo. Vai sair uma nova caixa com o Estado Novo, você pode comprar. Poxa, não vou comprar também, claro. É certo. Eu fiquei muito contente com essa tua parceria com o João. Eu fiquei pensando assim, será que essa parceria tem a ver com 2 filhos de diplomatas? Então, conhecendo um pouco também tua história, naquele depoimento do SEDOC que você deu, da tua vida também vale um filme. Aliás, vale um filme a vida do teu sogro, né? Acho que vale até agora pensar também no filme aí de memória. Deve ter uma lista de filmes para você fazer aí. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu estou aguardando o filme do sogro. Estou aguardando o 5º e último exemplar da, hoje patroa, série de 4, mas deve vir o Getúlio nacionalista, então estamos esperando também esse último. Agora, esse filme ficou, eu não sei, ficou com uma mão tão boa, tua. Você entrou, contando para nós aqui, que você entrou já, digamos, já no 4º ano desta luta, da construção do filme. O que é teu aí? Desculpe, é difícil falar isso, que é autoral teu, mas
Que mão você ajudou a dar nessa questão? Porque o João também tem uma mão boa. Por exemplo, o título. De onde veio esse título? Você deixou esse suspense. Assim. O título era um, mas por que esse título? Né? E, por fim, eu queria só... Por fim, digamos assim, né? Tem muita coisa para falar, mas devido à emoção e ao prazer de estar contigo aqui. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, tem alguma coisa que envolve a mãe dele? Parece que a melancolia se abateu sobre ela. Se tem uma pessoa que sofreu melancolia, o filme indica que foi a mãe. A mãe sofreu algum mal psíquico, mal que lhe a derrubou, porque me lembra que a mãe era alegre e parece que ela termina numa tragédia, não sei. Não sei se é uma coisa íntima, se pode ser falado, tentei achar na internet. Bom, você levantou aqui vários assuntos, né? Primeiro, desaparecendo as imagens. eu entendo que o trabalho, a montagem de um filme é um trabalho de colaboração, assim, quer dizer, então eu não diria que há nada de especificamente meu, e ao mesmo tempo diria que é tudo meu. Mas, evidentemente, é um trabalho feito, no caso, a 6 mãos, quer dizer, eu e 6 mãos, cada dupla de mãos por pessoas de gerações diferentes. A Laís Lifshitz, que começou o trabalho com o João, é uma menina de 23 anos de idade, sem praticamente nenhuma experiência anterior, estava fazendo a escola Darcy Ribeiro e agora está fazendo mestrado. O João é mais ou menos 20 anos mais velho do que ela e eu sou mais ou menos 20 anos mais velho que o João. Nós já tínhamos trabalhado assim, quer dizer, esse confronto de 3 gerações, que foi uma experiência muito rica no Santiago. Eu, o João, e no caso era uma outra menina chamada Lívia Serpa, também de 20 e poucos anos. Porque são experiências de vida, perspectivas, experiências profissionais diferentes, que quando se harmonizam, o processo do trabalho fica extremamente interessante. Trabalhar com o João é uma experiência em si mesma extraordinária, por muitas razões, quer dizer, mas uma delas, no caso, por exemplo, do Santiago, é que a primeira coisa que ele nos disse é que vamos tentar fazer um filme, mas se não der para fazer um filme, não tem importância nenhuma. Não pode haver nada melhor do que você começar a montar um filme com esse nível de descompromisso. Entendeu? Rapidamente se viu que tinha um filme ali. Ele não disse isso nesse caso desse filme, mas, de certa maneira, também... Eu acho que quando eu entrei, quer dizer, quando eu entrei o filme não estava estruturado. Quer dizer, esse material, ele estava reunido por assuntos. Mas exatamente, por exemplo, como é que... É sempre difícil por onde você começa um filme feito esse, né? Você pode começar por qualquer lugar. Não se tinha a menor ideia, nem como ia começar, nem como ia acabar, que são 2 coisas essenciais num filme. Como que a China ia entrar, tendo tão pouco material e sendo tão importante. Então, não que o trabalho anterior à minha entrada no filme não tenha sido importante. Foi, porque o João, ele assistiu pessoalmente essas 80 e tantas horas e anotou filme por filme, plano por plano. Então, ele virou uma espécie assim de enciclopédia ambulante sobre 68 e sobre Praga, a qual a gente se referia durante o trabalho, se referia no sentido de que a gente precisava de uma cena assim. Ele é que sabia onde é que a gente ia encontrar uma cena assim. Questões biográficas. Tem um dado que você não sabe, que além de serem 2 filhos de diplomata, assim, meu pai trabalhou com o pai dele, entende? Então tem um dado a mais aí. Mas o fato de sermos filhos de diplomata, eu acho que não sei se tem a ver, não, entende?
mas acho que não chega a 20 anos, mas é quase 20 anos mais moço do que eu. Quando o João começou a fazer cinema, eu já estava nisso há muito tempo, né? O grande elo que existe entre nós, na origem da nossa relação de amizade profissional, é o Eduardo Coutinho, com quem eu trabalhei mais de uma vez, fizemos um roteiro do primeiro filme que eu dirigi juntos, depois eu montei O Calo Marcado para Morrer, e depois o Coutinho foi quem nos aproximou num certo momento, e nós passamos a trabalhar juntos a partir do filme sobre o Lula, do Entre Atos, que eu não participei propriamente da equipe, mas participei de discussões que a gente tinha sobre o material durante o processo e tal. Então, isso é uma questão. A questão da mãe, quer dizer, é o seguinte, o João fala disso, eu posso falar, mas a mãe do João se suicidou, entende? E isso, para quem sabe, vê o filme de uma maneira e entende o filme de uma maneira. Para quem não sabe, pode ver o filme como você viu, digamos assim. Existe alguma coisa que ele não explicita porque ele para se abrir da maneira que ele se abriu já foi difícil. E mesmo fazendo Santiago também foi difícil, porque ele é uma pessoa muito reservada, não é uma pessoa de ficar falando nessas coisas em público e alardeando essas questões. Mas, ao mesmo tempo, ele não se sentia na obrigação de explicitar a razão e o desfecho, entende? Então, isso, por exemplo, quando o filme é exibido no exterior, no Brasil muita gente sabe disso, muita gente não sabe, mas no exterior menos gente ainda sabe disso. E não é uma questão, quer dizer, a questão não se coloca. A questão se coloca mais no Brasil, que ele é constantemente questionado, interrogado e às vezes cobrado, assim, frontalmente, por não explicitar a questão, uma vez que o suicídio é um tema tão presente dentro do filme. Há uma longa sequência sobre os suicidas de 68. Né? Então, morrer aos 30 anos, que começa com aquela sucessão de pessoas que se mataram. Mas essa é a questão. Eu espero ter conseguido responder as suas perguntas. O nome do filme? O nome é Pensado... agora eu estou em dúvida. É Pensado de um autor norueguês, ou... não sei se é o Per Petterson que ele cita, ou se é do dinamarquês, que escreveu aquela série de romances, que agora eu esqueci o nome dele, Karl Knudsgaard. A pronúncia não é essa, mas isso é pensado de um livro que ele leu, essa ideia do momento de intensidade. Né? Agora é a Georgetânia. Boa noite, eu sou Georgetânia, sou professora aqui da História e acho que o filme traz muitos sentimentos, assim, uma intensidade mesmo, e eu queria primeiro mesmo agradecer você que está aqui, Eduardo, e a Yara, e a Mara, e a Marisa, e a nossa sessão sindical, que está produzindo coisas tão bonitas, tão importantes, tão necessárias, e eu estou muito feliz, assim, de ser filiada desse sindicato. E eu acho que tem muita coisa mesmo, assim, é uma profusão mesmo de sentimentos nesse momento que nós estamos vivendo, porque nesses 50 anos, muitas coisas para nós aqui no Brasil, que tivemos agora nos últimos anos, muito na rua, e vivendo intensamente também esses processos, então cai assim muito, de forma muito intensa também.
E eu fiquei pensando um pouco no que nós aprendemos nesses últimos anos aqui coletivamente, por exemplo, que é fechar uma garagem, fazer um protesto grande, ter uma grande manifestação de mulheres. Isso, para quem gosta e para quem é militante, é muito bom. E no outro dia, de fato, a gente amanhece assim, meio de ressaca, porque aquilo foi tão bom ontem que dificilmente a gente vai chegar no tão bom hoje. Então, no outro dia, eu já tenho acompanhado, a gente tem feito muita manifestação, assim, coisas muito interessantes, né? E no dia seguinte, é como se a gente fosse uma festa muito grande, uma intensidade, uma plenitude no dia seguinte. Mas isso numa escala muito menor do que foi 68. Mas fiquei pensando de como talvez em Paris fiquei muito incomodada com o sindicato negociando e fechando a greve, de como talvez ainda incomoda para a esquerda um movimento que a gente não tem controle, que a gente não sabe para onde vai. Então acho que o filme nos diz um pouco dessa coisa boa que nos surpreende. E aí eu queria comentar mais duas coisas, que no início do filme eu estava feliz, assim, pensando assim, nossa, tantos lugares que a mãe visitou, então falava dessa alegria, e já anunciava que a mãe não estava, porque ele fala, eu desejo que ela tivesse pensado e vivido, a gente já via que ela não estava, mas o primeiro desejo é sair pelo mundo também com ela, assim, pela ideia que traz. Por outro lado, já de cara, nos remete ao fato de que muita gente, como eu, não tem registros da vida e nem pôde andar pelo mundo. Então, ele já nos coloca na falta, na ausência também, porque os pobres e muita gente não tem registros. E isso já de cara já me traz uma diferenciação com o autor, né? Que é quem tem direito, quem pôde andar pelo mundo, quem pôde fugir de Paris, quem pôde fugir do Brasil. Então, queria comentar nesse sentido. E, por último, uma coisa que me tocou também foi o uso político da morte, né? Porque de ninguém chorar, porque a gente que está aí, que está na lida, sabendo que as coisas estão complicadas e arriscadas, tem uma vida coletiva intensa, e, por outro lado, ser mais um naquela matemática, né? naquele processo. Então, me comoveu também o fato de algumas pessoas morrerem e a gente não chorar por elas. E aí fiquei pensando em Marielle Franco, como em Edson Luiz, que esse ano a gente pensou muito sobre isso, e que a Marielle morreu, e hoje mesmo, nessa mesma mesa aqui pela manhã, eu falava sobre isso, que teve uma mesa hoje sobre as resistências, eu estava desse outro lado, e a gente falando assim que Marielle morreu e muita gente fala, Marielle vive. Marielle não vive. Muito cartaz aí falando, Marielle vive, Marielle presente. Marielle não vive. Não podiam ter matado Marielle. Claro que as lutas, as causas, tudo isso a gente pode tocar. Mas Marielle foi executada. Então eu fiquei comovida com muitas coisas, eu fico feliz, grata por esse momento, e era isso. Você quer comentar? Eu queria fazer uma pergunta ao Eduardo, tomando como referência a nossa própria idade, né? Eu vejo aqui na plateia que são poucos que viveram 68. Então você viveu. Né? Eu também, lá do meu canto, né? E claro que as pessoas têm, né, nasceram antes de 68, mas não viveram, né, de algum lugar o clima, né, de 68, mesmo estando aqui no Brasil. E eu percebi que na montagem houve uma inserção de um filme que você fez lá no enterro do Edson Luiz Souto, morto no calabouço, né? Era o restaurante da Universidade do Rio. Eu queria saber, né, sempre aquela pergunta que a gente faz, né, para as pessoas, né, onde é que você estava naquele momento, né? O que é que você estava fazendo naquele momento? Então dá para saber onde é que você estava. Você estava com uma câmera na mão, tentando documentar um momento histórico do Brasil.
coisa rara, né? Naquele momento ali. E você, pela narração, você bateu numa porta, subiu para o edifício e se colocou lá em cima para ter uma visão melhor de toda a avenida. Eu queria que você me dissesse o que é que você estava fazendo ali, o que é que você estava ali, e o que é que aconteceu, como é que você tomou a decisão de subir lá, e se esse filme que você fez ali foi tua ideia de colocar na montagem, ou foi do Salles? Não foi minha. Não foi minha, não. No dia 28 de março de 1968, né, a notícia de que um estudante havia, não se sabia o nome, né, tinha sido assassinado pela polícia militar, se espalhou pelo Rio de Janeiro. E eu fui ao centro com o Joaquim Pedro de Andrade, o diretor, que era um amigo muito próximo, com quem eu trabalhei várias vezes, e nesse momento ele estava começando a preparar a adaptação do Macunaíma, que ele filmaria um pouco depois. Nós fomos ao velório no dia 28, já de noite. E na volta para casa, aí vem essas coisas da memória, né? Quer dizer, eu acho que o Joaquim sugeriu que eu filmasse. Eu acho que a ideia e a iniciativa não foi exatamente minha. Ele sabia que eu tinha uma câmera que não era minha, mas que era uma câmera profissional de altíssima qualidade, que era do meu cunhado na época, que tinha deixado comigo. Eu disse a ele que eu tinha 2 rolos de filme que me permitiriam filmar 20 minutos. E hoje em dia é até engraçado, né? E ele disse, não, mas você deve... sabe, 50 anos se passaram, quer dizer, lembrar exatamente, mas eu acredito que tenha havido esse diálogo. Nessa ocasião, depois de ter abandonado a universidade em 64, eu tinha voltado a estudar, tinha entrado na Sociologia e Política, e março, as aulas tinham acabado de começar. Eu fui à aula tranquilamente no dia 29 de manhã, almocei em casa e fui para o centro da cidade, sozinho, com a câmera, para filmar, em princípio, o cortejo e o enterro do Edson Luiz. Cheguei no centro do Rio de Janeiro, ali em frente ao Teatro Municipal, em frente à Assembleia, Praça Floriano, e tomei um susto de uma massa humana que me dificultou muito chegar perto da Assembleia, onde estava ocorrendo o velório. Eu sequer consegui entrar a tempo no prédio. Mas a razão era um pouco essa, era o sentimento de que ali estava acontecendo alguma coisa que tinha uma certa significação, uma certa importância e tal, e o sentimento que, vejam bem, isso é março de 68, é antes do Maio francês, né? Onde os cineastas foram para a rua filmar também. Mas isso é essa ideia de que o que um cineasta faz, como que ele participa. Quer dizer, uma maneira dele participar é exercendo a sua profissão, é filmando. Era um pouco essa lógica. Então eu fui filmar, como eu disse, sozinho, com pouco filme. O cortejo e o enterro levou 5, 6 horas, a pé do centro da cidade até o São João Batista. Quando chegou no São João Batista, é de noite já, né? Eu filmei todo esse trajeto, não foi só um momento que entrei, falei com o porteiro, entrei, coisa que hoje em dia seria praticamente impossível fazer, não sei se aqui, mas no Rio de Janeiro ou em São Paulo, entrar num prédio, tomar um elevador, tocar a campainha da casa de uma pessoa, pedir para filmar da janela. Quer dizer, é uma coisa da pré-história da humanidade isso, né? Porque ninguém se espantou com isso, ninguém protestou. Claro, entra aqui e tal. Eu filmei, depois eu me adiantei e fiquei esperando lá no cemitério um bom tempo
caixão chegar, e filmei. Consegui fazer toda essa filmagem em 13 minutos, ainda economizei 7 minutos de filme. Mas nunca fiz nada com isso. Eu guardei um tempo, numa prateleira do armário lá de casa. Depois as coisas começaram a ficar mais complicadas, eu fiquei preocupado de ter aquilo comigo e depositei na Cinemateca do MAM. Essas imagens tiveram um percurso curioso, sem que eu soubesse, porque elas foram usadas pelo Santiago Álvares num cinejornal do ICAIC cubano. Aparece um trecho de imagens que eu filmei. Depois, para minha alegria e satisfação, num filme que o Cris Marquer fez sobre Marighella, ele usou algumas cenas do cemitério. Aí tem toda uma história que seria longa eu contar para vocês, como é que essas imagens foram parar em Cuba e como é que foram parar com o Cris Marquer. E o fato é que, durante 40 anos, essas imagens ficaram extraviadas. Quer dizer, na Cinemateca do MAM me diziam que não tinham como localizar, e até que em 2012, relativamente recente, graças a um então curador da Cinemateca, o Gilberto Santeiro, que era um colega, um cineasta, montador, que montou vários filmes meus, eu tinha descrito para ele uma vez o que eu tinha filmado, assim, mais ou menos plano a plano. Eu filmei primeiro uma tomada geral, e depois filmei o caixão saindo, depois subi num carro, e depois subi num apartamento, depois fiquei esperando. E ele um dia me telefone e disse: Eduardo, eu acho que eu achei as suas imagens. Eu estava vendo aqui um material, uma miscelânea de material de 68, e comecei a ver exatamente as imagens que você me descreveu. Eu fui para lá e os 13 minutos estavam lá intactos, em perfeito estado, preservados durante 40 e poucos anos. Então, aí eu recuperei esse material, e quando eu entrei no filme, eu constatei que o João tinha a intenção de usar, inclusive me citando, né? E aí eu convenci ele, não durou muito, mas convenci ele a não me citar. E durante, acho que 24 horas, nós mudamos a narração, mas ele acabou de, não tem jeito, tem que dizer que foi você que filmou, e que o Avelar filmou um pedacinho também, ali no prédio da Uni, quando eles põem fogo na bandeira americana, e o Vladimir e o Elinor Brito aparecem assim, em pé numa janela. O Avelar filmou outras coisas, mas grande parte do material dele se deteriorou e se perdeu. O meu material ficou preservado. Então, essa é a história desse material. Entendeu? O comentário que o João faz no filme é um comentário em relação ao qual eu tenho certas dúvidas, né? Porque ele questiona o fato da filmagem não mostrar ninguém chorando pelo São Luís. E contrapõe isso ao Ian Palak, em que aparece uma senhora que a gente deduz que seja a mãe dele. O fato é que, durante aquelas horas que eu filmei, a única pessoa que eu vi chorando foi aquela menina que eu filmei chorando, entendeu? Embora haja nos jornais notícia de que uma tia dele, a mãe que morava, se não me engano, em Belém do Pará, não veio ao Rio, mas ele tinha parentes no Rio. Segundo os jornais, os parentes tinham estado no velório e no cemitério. Eu não os vi, entende? Então eu não poderia ter filmado o que eu não vi. E por outro lado, como eu não montei o material, não fiz um filme do material, na verdade o comentário do João, eu acho que se aplica mais se aplica mais a quem promoveu aquele evento, aí sim, usando o morto politicamente, e não propriamente a filmagem. Agora é a Ana. A última pergunta, assim, contemplou o que eu ia te perguntar, né? Mas eu vou, que era exatamente essa, qual era a relação entre o seu olhar, que está ali, né, justamente nessa cena do enterro especificamente, e a leitura do João Salles, né, sobre essa instrumentalização política do enterro.
Aí a minha pergunta era essa, né? Se houve realmente um diálogo, se essa também seria, se esse seu olhar seria esse também, acho que você acabou de responder. Então eu queria saber como é que você olhou, né? Como é que você interpretou aquela cena, porque você como cineasta participou, mas é um estar dentro, estar fora, porque você tem que fazer escolhas, né? E você tem que manter o distanciamento. Então eu estou pensando nesse Eduardo Escorel de 22 anos, que estava ali, né? Presenciando aquele momento, vivendo aquele momento. Eu queria saber de você o que foi essa experiência e como foi voltar a essas cenas depois, quando você recupera essas imagens, 40 anos depois. Você fala um pouco disso na sua coluna na Piauí, se não me engano, de março, né? Então eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, né? Dessa sua experiência, desse jovem de 22 anos que está participando, mas também que precisa ter o distanciamento para poder olhar e retornar essas imagens. Eu olho para isso como se fosse um homônimo meu que tivesse filmado. Né? Quer dizer, passado tanto tempo, assim, sinceramente, é como se fosse outra pessoa realmente, né? Primeiro. Segundo, há essa questão da lembrança, da memória, do que você lembra, do que você não lembra, né? Essa questão que eu respondi, que por que eu fui, quem tomou a iniciativa, exato, eu não lembro assim com absoluta precisão. Eu acredito que tenha sido sugestão do Joaquim. O Joaquim estava lá participando da passeata com outros colegas nossos, mas o que faltou talvez eu dizer em parte antes foi que o João tem razão num ponto, quer dizer, de fato eu não estava naquele momento, pelo que eu lembro, preocupado com o Edson Luiz. Quer dizer, o que quando eu cheguei na praça, isso é 68, são 4 anos depois de 64, talvez tenha sido a primeira vez que uma multidão daquela se reuniu para fazer uma manifestação. Tinha havido um acordo, a narração do filme até menciona, então não tinha repressão, não tinha polícia na rua e tal. Era uma circunstância muito especial. O que me impressionou mais de tudo foi a multidão. Tanto que eu, que era totalmente inexperiente nesse momento, eu filmei demais, longe demais. Quer dizer, eu filmava muito a multidão. Tem muito plano geral da multidão, muito plano geral da multidão. Vocês vejam que aqui a sequência que está no filme são 2 minutos e pouco, tirados de 13. Não tem muita coisa melhor do que isso no resto, não, entendeu? Mas não é uma média ruim, mas de qualquer maneira eu poderia ter tirado mais partido, talvez, se eu tivesse chegado mais cedo, se eu não tivesse ido assistir aula naquele dia, se eu tivesse entrado para filmar o velório. Quer dizer, tudo isso por inexperiência. Quer dizer, hoje em dia, inconcebível para mim que eu tenha ido assistir aula naquela manhã, almoçado em casa e depois ido tranquilamente para o centro da cidade, assim como se eu... Os professores envelhecem. Bom, que mais? A outra coisa é a seguinte, quando a gente está filmando, eu estava sozinho, com uma câmera que era uma câmera maravilhosa, toda ergonômica, desenhada para apoiar no ombro, uma Eclair 16mm, era o que havia de mais moderno naquele momento. Mas mesmo assim, exige muita atenção e muita coisa. Quer dizer, você tem que carregar o chassi, você tem que pôr, você tem que ajustar o foco, você tem que acertar o diafragma. E aí você tem uma bolsa a tiracolo com o outro chassi, não tem ninguém para te ajudar. Você tá, é uma situação que, embora haja a questão da memória, quer dizer, você está tão concentrado ali para se deslocar, para conseguir ir na frente, para conseguir se posicionar. É completamente diferente de, talvez, se tivesse mais 1 ou 2 pessoas, se eu estivesse trabalhando
com um câmera, um fotógrafo, e eu tivesse um pouquinho de fora, se tivesse um mínimo de estrutura de apoio, era difícil filmar aquilo ali, no meio daquelas pessoas todas, nessas circunstâncias. Então, honestamente, quer dizer, o que eu me lembro é, primeiro, do impacto daquela multidão na rua, e, portanto, de querer dar conta daquilo visualmente, tanto que a ideia de subir no apartamento é um pouco para poder mostrar a dimensão que aquilo tinha. Depois, a minha preocupação, à medida que foi anoitecendo, eu não tinha luz. Eu estava no cemitério. Começou a escurecer. Eu digo, pronto, não vou poder filmar. Né? Mas eu fiquei lá esperando. Né? E aí essas coisas que acontecem. Quer dizer, na hora que o caixão chegou, acenderam-se duas luzes. Uma, eu acho que era do próprio cemitério. Um foco de luz. A outra, eu suspeito, mas tenho dúvidas que pudesse ser uma luz de talvez algum cinegrafista da TV Tupi que estivesse ali, mas esse material da TV Tupi nunca apareceu, então não sei se tinha. Mas e depois, se vocês repararem, tem quando o caixão vai chegando ali nas gavetas, tem uma luz de lampião, tem uma pessoa com um lampião que foi acompanhando para iluminar. E foi só com isso que foi possível filmar, com o diafragma todo aberto e a expressão que a gente usava naquela época era puxando na revelação, quer dizer, revelando o tempo, mais tempo do que seria o normal para aquele filme do X. Então eu separei a parte noturna da parte diurna, e a parte noturna fizemos um teste e foi revelado com mais tempo de revelação para conseguir chegar numa exposição possível. Mas eu acho que, de maneira geral, quer dizer, numa situação feito essa, é claro que você tem que pensar, quer dizer, mas depois, para reproduzir o que você pensou na hora, de por que você se posicionou dessa maneira, por que filmou o caixão, por que não filmou o caixão, por que filmou um grupo mais de perto, o outro mais de longe, é difícil tanto tempo depois. Talvez se ali, no dia seguinte, eu tivesse registrado uma impressão, mas tanto tempo depois seria um exercício assim meio ficcional, talvez. Das forças imaginárias. Você comentou que a ligação que foi feita na narrativa do filme entre China, França e Tchecoslováquia foi arbitrária. Essa ligação arbitrária se dá pelo elo narrativo temático do filme, ou seja, essa ideia da felicidade que num instante deixa de existir, ou se é pelo fato que você já comentou, e inclusive, se não me engano, citando o Chris Marquez, o fato de que as imagens, não existe uma imagem que possa ser colocada em relação a uma outra imagem. E, no caso, costurado por essa temática, né, de 68, esse espaço temporal. E essa pergunta me leva em direção a uma outra, que é a questão das imagens de arquivo, né? O João Moreira Salles descobriu esse arquivo familiar, ele tinha esse interesse em fazer essas reflexões do filme, então foi feita uma pesquisa de arquivo que ele, você disse que ele assistiu pessoalmente, decupou essas imagens, mas a pesquisa de imagens foi feita pelo Antônio Venâncio, que está citado no filme. Como é que você, como montador, vê essa participação do pesquisador de imagens na definição das estratégias narrativas do filme? Né? Assim, porque o encontrar essas imagens, no meu ver, essa disponibilidade do material tem um peso grande sobre as escolhas do diretor e do montador. Como que você vê isso no espaço do que diz respeito à criação,
né, do filme e das estratégias do filme. Em relação à Tchecoslováquia, quer dizer, há um dado fortuito, casual, que é a coincidência. Que o João, de repente, chamou a atenção do João. A coincidência de, com Bendy, sair de Paris, ir para Berlim, acho que no dia 20 de agosto ou 21 de agosto, o mesmo dia que há a invasão da Tchecoslováquia. E isso aqui disparou o interesse dele pela Primavera de Praga e pela repressão. E aí ele começou a pesquisar e ler e ver material, e aí fez essa ligação. E muito material você consegue quase que instantaneamente. Depende do país, depende do acervo. Tem uns que são mais difíceis, outros que são mais caros. Mas na verdade, eu diria, acho que o Venâncio não ficaria triste comigo, não há propriamente uma participação criativa da parte dele no trabalho. É mais paciência, perseverança, e é maravilhoso. As coisas que ele consegue são maravilhosas, entende? Eu fiz um filme sobre o Paulo Moura, e ele, desde o início, ele dizia, não, eu vou conseguir a apresentação dele, se eu não me engano, em Angola. Eu digo, mas você não vai conseguir a apresentação dele em Angola. Bom, eu fiz o filme inteiro, entendeu? E o filme estava praticamente pronto, e apareceu com o material do Paulo Moura tocando em Angola, entendeu? O Venâncio realmente é um fenômeno, né? Em termos de entusiasmo e perseverança. Recentemente, ele apareceu, 15 dias atrás, ele me telefona dizendo, olha, eu estou te mandando um material para você ver. Aí ele manda lá pelo WeTransfer, eu ponho. É um material sobre a passeata dos 100 mil, em junho de 68, que eu nunca tinha visto, em que eu apareço no material. Só o Venâncio. Só o Antônio. No caso do Imagens do Estado Novo, eu tive a oportunidade de ver e gostaria de parabenizá-lo aqui, aproveitar a sua presença. É um filme fantástico, que tem imagens de arquivo fantásticas, inéditas, do Getúlio Vargas, do Estado Novo. Repetindo, você vai trazer ele de volta para exibir imagem. Seria uma boa pedida, né? E de repente faz uma sessão dura 4 horas. E aí, essas imagens, para aproveitar que o diretor de imagem do Estado Novo está aqui, você também trabalhou nesse sistema de índices, você passou para o pesquisador que você queria, ou foi um processo de longos anos de garimpagem? Eu levei 12 anos para fazer o filme, quer dizer, comecei em 2003, ficou pronto em 2015. É claro que não trabalho contínuo, quer dizer, etapas, longos intervalos por falta de recursos, por falta de dinheiro, por 1000 razões. Mas o processo é exatamente esse. Quer dizer, nós fizemos primeiro um argumento com a Dulce Pandolfi, que é pesquisadora do CPDOC, depois fiz um roteiro com a Flávia Castro, e aí fui produzindo um índice de nomes, datas, eventos locais, etc. para ele. Agora eu queria... É o seguinte, quantas horas são, gente? Não tem mais ninguém. Mas espera só um pouquinho. Eu vou encerrar. Mas eu queria falar, eu deixei ele falar primeiro, porque eu acho que talvez ele pudesse falar aquilo que eu iria dizer. Primeira coisa é que quando a gente pensa nas intensidades do filme, né? É algo que eu não tinha assistido no cinema, eu assisti o filme para testá-lo lá na projeção imagem, um lugar cheio de equipamentos, os meninos trabalhando. Eu assisti projetado numa telinha pequenininha, não é na tela, numa parede pequenininha assim. E foi, eu preciso falar a arte para mim, né?
compartilhamento de sensíveis. Então eu comecei a pensar no tempo daquilo que eu estava vendo, daquele produto lá. E eu preciso falar para vocês isso, porque eu escrevi, mas eu não consegui, que é o seguinte. Existe uma mistura de dois tempos, e por isso o filme, ora ele parece alegria, ora ele parece felicidade, ora a sensação é de profunda melancolia. Eu acho que é porque ele lida com dois tempos, e tem trocentos, mas eu vou falar de dois, com o tempo de Cronos e o tempo de Aion. É o tempo dos intensos no transcorrer de um filme de 2 horas e 15 minutos, ou de 10 minutos. Então, acho que esses dois tempos, o tempo de Cronos e o tempo de Aion, o intenso e aquilo que a gente tem que fazer. Ir na escola e ver a manifestação, ver o que a mãe gravou, o transcorrer do que a mãe gravou, e aqueles vermelhos que saltitavam, e por aí vai. Então eu acho que essa questão da temporalidade faz o filme tão instante, ou seja, tão agora, né? E eu quero dizer, o Luiz César, quero que vocês desculpem, porque o Luiz César é meu cliente da 7ª Arte. Adolfo, me desculpe, perdão, mas é porque o Luiz César é meu cliente da 7ª Arte, desde que montou lá a locadora. Então ele ia lá, Yara, qual que é o filme que chegou? Peraí, Luiz César, vou ver. Então, o Luiz César é essa Yara, mas a Yara tá lá, tá aqui, mas isso é coisa linda da Adolfo, que deu essa oportunidade para a gente poder cuidar dessa coisa do audiovisual, de pensar o cinema a partir da dança das imagens e dessa coisa aí no 68, né? Então, muito obrigada. Desculpe, mas eu acho que essas duas coisas do tempo eu não podia deixar de falar. Tá? Não sei se alguém já falou, mas eu acho que esses dois tempos, e como eles se encavalam, sabe, metafórica, não é na metáfora não, é no filme, é enquanto presença, enquanto registro, não tem nada de metafórico. Por isso que ele mexe tanto com o corpo da gente, mexeu muito. Você precisa escrever isso. Eu vou escrever. Então, muito obrigada. Obrigado a você, querido. Obrigado a todos. Obrigada.